Os outros tipos de ultrassonografia são o que a gente chama de modo A, que esse modo A é o registro da amplitude dos ecos. Então esse modo, tanto o modo A como o modo M, que é o registro de estruturas em movimento, você não tem uma imagem propriamente dita da estrutura, mas é da intensidade do eco. E tem algumas aplicações interessantes, por exemplo, o modo A em ecoencefalografia. Você pode determinar alguma estrutura que tem alta densidade lá no cérebro, como um tumor, ou a própria ecocardiografia. E aí a gente já mostra um exemplo. O que o ultrassom vai mostrar são picos que representam a amplitude dos ecos, que a gente já sabe é proporcional à densidade da estrutura que você está tentando fotografar. O modo M é o mesmo do modo A, só que você tem movimento. Então, esses picos aparecem em movimento e aparecem como ondas proporcionais à amplitude desse movimento. Normalmente se usa para o estudo do movimento das válvulas e das paredes do coração, das paredes, principalmente das paredes ventriculares. Então, existem doenças em que o coração perde essa elasticidade de enchimento e retração, a parede começa a ficar mais rígida, então esses movimentos são prejudicados. Isso pode indicar doença do músculo cardíaco. E o modo B é aquele modo, esse B vem de brilho, é o modo que mostra as imagens, como a gente conhece melhor no ultrassom. Por exemplo, a imagem de um feto se formando, ou outro tipo de imagem de outras estruturas. Então, no modo B existem eixos determinados pelo movimento do transdutor. Então você vai como se fosse escaneando a estrutura com o transdutor, e essas imagens, com auxílio das técnicas de computação, de construção de imagem através de computador, você vai formando uma imagem geral. Antigamente a resolução dessas imagens era ruim, né? O médico teria que ter um determinado treinamento para ver aquelas estruturas até hoje, mas com o avanço das tecnologias aí, principalmente em processamento de imagem, essa resolução está ficando cada vez melhor. Hoje em dia você vê a imagem de um feto com esse modo B e é perfeito, né? Parece uma fotografia como outra qualquer. E também com a ultrassonografia 2D, 3D, colorida, contrastada, você consegue essas imagens em 3 dimensões. Então, basicamente são esses 3 modos, além do ecodoppler que a gente já viu: modo A, modo M e modo B. Vamos mostrar alguns exemplos a seguir. Aqui uma ultrassonografia do modo A, de amplitude. Veja, você tem ali em escuro à esquerda o transdutor, que está gerando um ultrassom que vai passar por todas essas interfaces aí, várias interfaces. Lembra que a gente falou, quando a gente estava falando do aparelho de ultrassom, dos componentes? Então, à medida que o ultrassom vai passando atravessando as estruturas do corpo, todas essas interfaces, ele vai perdendo energia. Isso a gente chamou de atenuação lá anteriormente. Então, aqui na figura de baixo, ele está mostrando a intensidade desses ecos. Em zero, aí, normalmente isso aí pode ser representado como a pele do indivíduo. A primeira interface que ele encontra é um sinal muito intenso, que é a pele. Normalmente ela não é mostrada. E depois a amplitude dos ecos. Aqui os ecos já compensados. Então você vê que tem amplitudes diferentes, e isso significa a impedância acústica dessas estruturas que estão sendo atravessadas. Então você tem várias amplitudes, e essas amplitudes são proporcionais à intensidade de eco, e a gente sabe que a intensidade de eco é proporcional à impedância acústica da estrutura. Mais especificamente da diferença de impedância acústica dos meios. Então aí nessa figura, a interface 5 é que está produzindo maior eco, então provavelmente é que tem aí a maior densidade. Então você, dependendo da estrutura que você está fazendo a imagem, você tem sempre uma imagem padrão para ser comparada,
Então, se você tem um aumento, uma diminuição anormal dessa amplitude, isso pode significar algum tipo de estrutura anormal no tecido. Aqui vocês têm uma representação da ultrassonografia do modo M, é a mesma coisa que o modo A, mas agora assumindo que essa interface 5 ela tem um movimento. Então, por exemplo, pode ser uma válvula cardíaca ou uma parede do coração. E veja que o movimento se traduz numa onda proporcional à amplitude desse movimento, na figura de baixo. Então aí você tem o sistema de registro com uma velocidade de movimento. Então essa estrutura que é móvel, ela vai aparecer essas ondas aí. E ali no meio ou aparece esse tipo de registro ou aparece brilhos. Então quanto mais brilhante é o ponto, significa que a estrutura ela tem uma maior densidade. Então pode aparecer essas espículas ou os pontos brilhantes na tela do computador. Então o modo M, que para o estudo de movimento de válvulas cardíacas ou das paredes do coração. A ultrassonografia do modo B, que a gente está mais acostumado, então você faz o escaneamento com o transdutor. Aqui está mostrando uma estrutura, pode ser o fígado ou outra estrutura. Então veja, ali na letra A, quando o ultrassom atravessa essa estrutura, ele encontra uma, duas, três, quatro interfaces. Então na primeira formação da imagem ali vocês têm os 4 pontos relativos a essas estruturas. E aí você começa a rotacionar o transdutor e você começa a armazenar esses pontos, esses pixels aí, e por fim você acaba formando uma imagem aproximada daquela estrutura. Então esse é basicamente o funcionamento do modo B. Já com equipamentos mais modernos você consegue, porque aqui você está vendo tudo isso num plano só. Nos equipamentos mais modernos você pode ter uma imagem em 3 dimensões e colorida, o que dá uma nitidez muito maior para aquilo que você está estudando, né, ou fotografando. Nos próximos slides a gente vai mostrar uma série de imagens de ultrassonografia, mostrando esses diferentes modos aqui. Essa primeira é o modo B, que forma uma imagem, uma eco, uma ultrassonografia do coração, ecocardiografia, né? Mostrando as paredes ventriculares, septos e válvulas. Veja ali a posição do transdutor, mostrando por onde que o feixe de ultrassom atravessa. E do lado direito a respectiva imagem. Veja que você tem uma imagem aproximada das paredes do coração, a posição das válvulas, o septo. É uma imagem mais ou menos deformada, né? Porque veja o sangue que tem dentro do coração, às vezes ele funciona como uma amplificação. Então o ventrículo direito, as paredes do ventrículo direito ali, elas parecem mais espessas, mas isso é um artefato do método. Então aí você tem essa imagem do coração, e aí também está sobreposto o eletrocardiograma, como a gente viu na imagem anterior. Então uma ultrassonografia em modo B, mostrando imagens internas do coração. Nesse slide a gente pode ver outra vez o modo B, também mostrando imagens do coração em diferentes ângulos. E ali abaixo à direita, o modo B, mostrando os movimentos das paredes do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então aquele modo onde você mostra a estrutura em movimento, então mostra as ondas e a amplitude do movimento. Então em algumas doenças, como eu falei, cardíacas, esse movimento pode estar prejudicado, e aí você pode detectar com esse tipo de ultrassonografia. Então modo B e modo M. Aqui agora vocês têm um capítulo curto aí do livro do professor Eduardo, chamado Efeitos Biológicos dos Ultrassons, mas é um capítulozinho bem simples, uma leitura só,
já é suficiente para vocês, falando de outras aplicações que não aquela como detecção de imagens ou ecodoppler. Mas na clínica isso é um pouco limitado. De qualquer jeito, a gente pode utilizar a energia utilizada em ultrassons terapêuticos com uma potência aí na faixa de 100 miliwatts por centímetro quadrado. E aí os efeitos que se tem podem ser classificados como térmicos e não térmicos. Então, o térmico é a propriedade que os ultrassons têm de elevar a temperatura dos tecidos, por aquele efeito que a gente discutiu de absorção, e isso tem permitido o seu uso para o tratamento de patologias musculares. Normalmente é assim, patologias musculares, tendinosas, tendinites ou osteoarticulares. Então, para aliviar esses processos de dor ou processos inflamatórios. E a absorção de energia dos ultrassons depende dessa lei de Lambert-Beer, representadas por essa equação. Então, a intensidade que é transmitida do feixe de ultrassom, ela é dada pela intensidade do feixe de ultrassom incidente, então quanto você dá de potência ali do ultrassom, e vezes a base do logaritmo neperiano é elevado a menos alfa x, onde alfa aí é o fator mais importante, que é chamado de coeficiente de absorção linear do material que constitui o meio. Por exemplo, tecido, músculo, um osso, cada um tem um coeficiente particular. E x seria a espessura do meio. Então, é disso que depende essa absorção e essa transformação da absorção em calor. Estes efeitos térmicos dependem desse coeficiente de absorção do tecido, e a energia absorvida por meios de mesma espessura pode ser expressa como essa fórmula aí. Que é a energia absorvida em watts por metro quadrado, alfa, que é o coeficiente linear do material ou do tecido, e I, que é a intensidade do feixe ultrassônico incidente. Então, quanto maior essa constante, esse coeficiente de absorção linear, tanto maior é a energia absorvida. Então, e com isso tem que se tomar cuidado, porque como vocês podem ver aí nessa seta mais embaixo, existe uma ordem aí decrescente desse coeficiente de absorção linear quando você caminha, por exemplo, osso, nervo periférico, músculo, gordura, sangue, água. Então aí olhando esse esquema, o osso é o que tem uma constante maior, então portanto você tem que tomar cuidado se você fizer um ultrassom que pegue o osso, né? Isso pode provocar um aquecimento maior e inclusive fazer dano tecidual. Então basicamente aí o fator principal é essa constante de absorção linear. Ali uma observação, a elevação da temperatura dos tecidos produzidos pelos ultrassons permitiu que fosse desenvolvida uma técnica para destruir vias anormais de condução, vias de arritmia no coração, mas isso ficou numa coisa experimental. Então, mas seria uma possibilidade, a ablação de estruturas arritmogênicas do coração com ultrassom, ela tem sido desenvolvida e os estudos mostram a sua viabilidade. Isso é um estudo antigo já, mas tem se tentado, tem estudos assim para investigar outras possibilidades com o uso dos ultrassons. Esse é um dos exemplos. E por outro lado você tem uma série de efeitos não térmicos, e aí eles estão listados, por exemplo, a micromassagem. Normalmente o que acontece, como você está trabalhando com uma onda de compressão e vácuo, né, a onda ultrassônica, isso movimenta os tecidos e promove normalmente aumento da circulação de fluidos intra e
e extracelulares. E isso facilita a retirada de catabólitos e a oferta de nutrientes. Outra coisa que dúvida ainda, né? Mas pode haver aumento da permeabilidade da membrana celular. A gente já estudou que o potencial de membrana depende dessa permeabilidade da membrana, principalmente ao potássio. Então, alguns estudos viram que o feixe ultrassônico é capaz de alterar o potencial de membrana. Alguns mostraram um aumento da permeabilidade da membrana ao potássio em hemácias, e o mesmo foi observado na pele de rã e no músculo cardíaco. Então, são estudos experimentais mostrando outras aplicações. Outros mostram vasoconstricção e vasodilatação arteriolar. Né? Esse é um efeito interessante, mas os dados ainda são controversos. Alguns demonstraram vasoconstricção das artérias e músculo cremaster de rato, com intensidades de 5 a 10 watts por metro quadrado, enquanto feixes pulsados podem causar vasodilatação, abdocapilares e regiões isquêmicas. Então tudo isso são potenciais de técnicas clínicas que podem vir a ser utilizadas. Um problema que pode advir do uso dos ultrassons é o que a gente chama de cavitação. Então ela ocorre devido à diferença de pressão causada pelos ciclos de compressão e expansão, e nessas zonas de expansão, se você tiver líquidos ali, criam-se pressões negativas, permitindo a formação de bolhas gasosas. Ela é mais comum com ultrassons de baixa frequência, e como consequência disso você pode ter embolia pulmonar, por exemplo, e isso pode ser um problema. Então teria que se tomar um cuidado aí. Quando a potência do ultrassom é elevada, maior que 30 watts por metro quadrado, aí essas ondas podem ser letais. Isso já foi testado experimentalmente para muitos protozoários, inativação de alguns tipos de vírus, a destruição de hemácias e algumas bactérias. Impede a multiplicação de fungos e matam rãs, peixes e outros animais de pequeno porte. Então, potências muito elevadas devem ser utilizadas com cuidado aí, porque pode causar a morte de células ou de tecidos. Então, para aplicações clínicas, se usa normalmente intensidades de ultrassom entre meio a 5 watts por centímetro quadrado, e isso causa os efeitos térmicos e não térmicos, a elevação de temperatura e a micromassagem. Terapias normalmente os processos inflamatórios, artrites, tendinites e bursites, dor lombar, edema, dor crônica. Fatores que influenciam no aquecimento tissular: o tempo de aplicação, a frequência do ultrassom, a condutividade térmica do tecido é importante também, taxa de perfusão do tecido, porque acaba sendo o sangue que leva esse calor para outras áreas, e o coeficiente de absorção linear, como a gente já havia comentado. Outras aplicações, além dos processos inflamatórios, certos tipos de dor lombar, edemas, dor crônica, cicatrização de feridas, por exemplo. E através dos ultrassons, algumas substâncias podem ser transportadas para o interior do corpo. Essa técnica é chamada de fonoforese, por exemplo, permite que a hidrocortisona, dexametasona, penicilina e outras drogas possam ser introduzidas através da pele. Seria uma nova via de aplicação, de inoculação de drogas, que pode ser interessante. Então veja, os ultrassons eles têm várias potencialidades, e aí por isso que se estudam bastante novas aplicações clínicas aí, o uso dos ultrassons.